E aí, gente, Hackerman aqui. Finalmente nós vamos terminar a nossa série sobre computação quântica no protocolo BB84, né? Que é o primeiro, talvez, sobre computação quântica. E aqui a probabilidade de obter resultados ortogonais, né? Que é esse daqui. Então, esse paper ele não acredita que isso acontece, que quando você mede o estado zero, você vertical, né? Você vai receber sempre horizontal no outro lado. Então eles vão dizer que, de acordo com a mecânica quântica, né, nós podemos dizer, né, que a probabilidade relativa de uma medição, né, coordenada, né, vai dar o resultado de A e B, vai ser a probabilidade A e B, né, então duas partículas que você está medindo, né, A e B, zeros e uns, por exemplo, vertical, horizontal, por exemplo, e você vai ter a soma de todas essas formas de onda, né, as polarizações de onda ao longo do tempo, a sequência de tudo isso ao longo do tempo, que vai ser definido em A e B, né? Então esse símbolo aqui que se chama integral vai ser entre A e B. Então integral, gente, é só uma forma de falar soma. Então entre A e B, e esse psi, que é essa letra já expliquei, né? Que é a função de onda. Você vai ter a função de onda de A e B, e esse psi com um traço em cima é simplesmente para definir coisas diferentes, né? Que uma função de onda diferente da outra, né? A e B. Então, a integral, né, a soma das coordenadas ao longo do tempo de A e B. Você vai pegar a derivada disso, da posição delas ao longo do tempo. Então, você vai calcular ao longo do tempo as polarizações de A e B. E você vai definir se elas são ortogonais, né? Se elas são ortógonas, né? Se uma é vertical e outra é horizontal, assim. Se elas fossem perpendiculares, então as duas iam ser para cima, ou as duas iam ser horizontal. Então ortogonal é basicamente que elas não têm uma base na mesma reta, né? Enfim, isso é ortogonal. Então você vai pegar ali B menos A, que vai ser significar que elas são ortogonais, né? Enfim. Descrevendo a superposição de partículas, né? Então esse paper é importante porque ele vai dizer que superposição, pelo meu entendimento, existe. Uma partícula pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Que ela pode ter realidade simultânea. O que é superposição? Que essas duas partículas. Vamos pegar uma partícula. Né? Esquece duas. É que essa partícula zero ela pode estar em dois estados ao mesmo tempo. Ela pode ter tanto zeros quanto uns. Uma forma de você fazer isso para testar é você pegar uma moeda, cara ou coroa, né, zeros ou uns. Você gira ela. Você gira ela. Todo mundo sabe girar uma moeda, né? Você pega a moeda, gira na mesa. Quando ela tá deitada, é 0 a 1. Quando ela tá girando, ela é o 2. Você concorda? Você não sabe o que medir. Essa é a questão. A interpretação de Copenhagen vai dizer que quando você mede, vamos pegar a moeda, por exemplo. Quando eu estou girando a moeda, ela está em superposição. Quando eu meço ela, aí vai dar o estado dela. Quando eu meço ela, vai dar o estado dela. Mas na superposição, enquanto a moeda está girando, é 0 e 1, é os dois. Tem uma probabilidade de ser uma ou outra que a gente não consegue calcular tão fácil. Então essa é a coisa. A gente não consegue, um estado quântico a gente não consegue calcular. E essa é a base da segurança de computação quântica. Né? A gente não consegue calcular a polarização de fótons ao longo do tempo de uma forma que consiga calcular a probabilidade de ser uma ou outra. Então, a questão de tudo isso, eles vão dizer que eles vão chegar na conclusão que duas quantidades físicas, né, com operadores que não comutam, têm realidade simultânea. Então, aqui no caso duas partículas, não uma. Falei uma, mas no caso duas. Que não tem operadores que comutam, né? Que tem propriedades similares, né? Podem ter realidade simultânea. Pelo que entendi, isso significa superposição, né? Nesse caso, eles podem ter uma realidade simultânea ao mesmo tempo, nesse caso, assim. Duas partículas têm uma realidade simultânea. Não que quando você mede muda a outra, mas que tem algo que faz elas serem dessa forma. É que eles não explicam por que disso, porque não tem resposta, né? Mas, sim, enfim, tem realidade simultânea. Eles vão dizer que isso faz a realidade de duas partículas, né? Por exemplo, P e Q,
dependerem de um processo de medição, né, que está sendo feito, né, no sistema. Você vai medir isso, vai fazer você ter o resultado que você vai ter. O que não faça interferência no segundo sistema de nenhuma forma, né? Então você pega esses dois sistemas, né? Você mede ao longo do tempo a soma da função de onda de A e B, né? Dos dois fótons que você está usando no experimento, e você vai entender que essa ortogonalidade, talvez, do sistema não seja uma realidade simultânea dele, talvez. Enfim, vai dizer ali que nenhuma definição racional, né? Ou racional da realidade poderia esperar isso, né? Que nesse caso é você ter o que eu falei antes, né? Que o ato de você mensurar um sistema vertical, mensurar um sistema zero, uma partícula, mude o estado de outra ao mesmo tempo, né? Você pode alterar o estado de uma partícula usando entanglement, né? E basicamente na parte um pouco mais complexa, embora não seja tanto, se a gente entender as partes. Então, beleza. A primeira equação ali em cima. Isso aqui é importante, que é o que prova o que eles estão falando aqui, né? Eles estão falando que o sistema não tem como estar... Não tem como um sistema alterar o outro. Eles podem estar em uma realidade simultânea, entre aspas, conexão, mas eles não podem alterar o estado do outro mais rápido que a luz, enfim. Então ali a gente tem psi, a parte roxa eu tô. Duas partículas, x1 e x2. Alice e Bob, por exemplo. Duas pessoas querendo se comunicar. Você tem a integral sobre tudo, né? A soma de tudo pelo número que você tem, né? O número n de funções de onda que você tem. O φ, esse φx, ele é o segundo estado que você está medindo. E esse Vx ou YX, provavelmente é o Y, aqui dentro da primeira equação aqui. Então você tem primeiro a integral, depois tem a letra φ ali, φx, que é a posição da segunda partícula, o segundo sistema, mais fácil, e ali o primeiro sistema, você vai pegar a integral disso, a posição da função de onda ao longo do tempo, né? Então, pegar a função de onda ao longo do tempo e pegar a soma de tudo. E aí, aqui é a de cima, né? A de baixo, você tem, por exemplo, o φ de x, né? Que é a segunda, no caso. Você tem a função de onda dela ao longo do tempo. Usando ali, no caso, esse e elevado a 2pi, pi, ali esse h é a função de Planck, é a função que fala, constante de Planck. É simplesmente uma coisa para falar a posição da partícula. Então você vai pegar a posição do estado de Bob, por exemplo, da partícula B, né, da partícula, segunda partícula que você quer enviar. Então vamos supor que é o 1 aqui no caso, né? Porque a primeira equação seria tudo, né? Seria os zeros e uns ao longo do tempo. A polarização dos fótons ao longo do tempo de formas ortogonais. Porque o que é ortogonal a gente já sabe, né? Que esse resultado vai dar outro, né? Enfim, o vertical vai dar horizontal. Mas eles vão dizer que isso é uma coisa mais fixa, né? Então a soma de todos os uns aqui, né, no caso, entre aspas, a polarização ali, vai ser definida por E, essa definição para calcular a posição, ali a equação de Dirac, esse x menos x2 mais x0, e no fim você quer ver o derivado da posição ao longo do tempo para calcular na parte vermelha se eles são ortogonais ou não. Enfim, no fim o que você quer dizer, o que eles querem dizer com essas equações é que tem uma razão para ser ortogonal. Essas partículas aqui, elas não estão ligadas por um processo mágico que... Aqui é a opinião deles, tá? A gente sabe que isso está errado agora. Não tem um processo mágico que faz uma partícula ser alterada no estado da outra. O que a gente chama de entanglement, né? Duas partículas ligadas, né? Podem se comunicar de uma forma... e quando você mede uma, muda o estado da outra. Então não é isso que acontece. Eles vão dizer que as partículas podem estar numa realidade simultânea, que faz elas serem ortogonais. Pelo menos é isso que eu entendi, a minha interpretação.
Então, isso aqui prova que elas são ortogonais e tem uma razão para isso. Então, só que aí vem depois, em 1964, né? Então, 30 anos? Não, 29 anos depois, John Bell, né? Do Bell Labs. Nesse caso, escrevendo no Departamento de Física de Wisconsin, né? Vai publicar um paper, né? Chamado sobre o EPR paradoxo, né? Paradoxo de EPR ou Einstein-Podolsky-Rosen, que ele vai basicamente dizer, pô, esse paper aí do Einstein, sei lá o que, tá dizendo que a teoria da quântica não é completa, e aí ele vai dar uma forma de experimento para ver se realmente o Einstein, no caso o EPR, estava certo, ou o Bohr tinha uma opinião diferente, né? Que ele vai dizer que sim, existe entanglement, que as partículas podem estar ligadas e que elas podem se comunicar usando esse processo, que é basicamente o que Einstein e Podolsky-Rosen disseram que não existe. E basicamente o que esse paper vai fazer é simplesmente prover um experimento, uma equação chamada de inequalidade de Bell, né? Ou Bell inequality, que vai permitir que você calcule quem está certo, né? E no fim, depois de inúmeros experimentos que foram feitos até hoje, né? Centenas de experimentos por diversos laboratórios, é provado que a teoria quântica é uma teoria completa. Então, o Einstein, Podolsky e Rosen, embora esteja certo de certa forma, né? A equação não está errada, né? Mas a interpretação dela está errada, né? Porque ele está dizendo que não sei dizer. O que eu sei dizer é que a razão de ser ortonomial, né? Acho que é assim que fala, né? Esse daqui não é a razão que está aqui. A razão, na verdade, é por causa do processo que a gente chama de entanglement. É porque a forma que as partículas se movem é diferente. Enfim, o que o artigo do Einstein-Podolsky diz é que talvez existiriam variáveis escondidas que fazem as polarizações serem ortonomiais. Eu acho que eu tô falando esse errado, mas enfim. Eu não sei se é ortonomial que fala. Ortonômica, sei lá. Enfim, esse seria a base. A gente não sabe como funciona a teoria quântica. O paper do APR. A gente não sabe como funciona. Mas não é do jeito que vocês estão falando. Então é isso. O que eles falam no paper é isso. A gente não sabe como funciona, mas a gente está provando que não é do jeito que vocês estão falando. Que o Bohr estava falando. Entanglement, isso daí é uma coisa nada a ver. Duas partículas não podem estar ligadas por esse processo. Mas aqui o paper do Bell vai provar que poderia ser provado que o contrário. E depois vão ter experimentos, né, que vão provar ao longo do tempo que Bohr estava certo, Einstein, Podolsky e Rosen estavam errados, Schrödinger estava errado. E no fim, a teoria quântica é uma teoria completa. O que significa que ela é completa? Que não dá para descobrir mais nada? Não. É que ela dá para ser usada, dá para ser aplicada. Que ela é aplicável. E essa é a razão que computadores quânticos funcionarem. Basicamente, resumindo tudo que eu falei. Por que computadores quânticos funcionam? Por que comunicação quântica usando polarizações de fótons funciona? Porque a base é ortonomial. Porque a gente consegue ter algo binário que pode ser enviado ao longo do tempo. Se fosse algo paralelo, né? Não ia dar certo, né? Porque você não ia ter algo que você conseguiria trabalhar. A simples razão do sistema ser ortonomial é o que permite comunicação quântica acontecer. E é por isso que o paper de Wisner, de Stephen Wisner que a gente viu antes, é tão revolucionário, porque ele basicamente, em 1960 e pouco, né? Porque esse paper não foi publicado em 83, ele foi publicado em 83, mas ele era para ter sido publicado uma década antes, mais ou menos, 15 anos antes, 13, sei lá. Já falando como essa questão, né, sobre usando polarização de fótons para comunicação. Então, é basicamente isso. Essa é a base da computação quântica. Quando você consegue trabalhar com coisas que são opostas, né? Zeros e uns. Porque
o estado da polarização dos fótons, elas são ortonomiais, né? Elas não são paralelos. E é isso. Essa foi a nossa sequência de vídeos. Então você tem ali Alice e Bob, né? Então você consegue enviar aí uma sequência de bits já hoje em dia, né? Usando computação quântica na nuvem, você consegue fazer isso de graça. E lembre-se disso, né? Que esse paper originalmente, né, tem um pouco do Wisner, mas quem escreveu foi o Bennett e o Brassard, né? Numa praia que eles tiveram que foi o Bennett meio que deu essa ideia na praia pro Brassard, né? E é um paper muito bom. Então é isso. Espero que esses vídeos tenham sido úteis. Gostei bastante de fazer. Então, e para quem viu o começo do canal, a gente analisou os papers do APR e do do Bell, né? Do John Bell. E a verdade é que agora eu estou muito melhor nessa área do que antes, né? Naquela época que eu fiz esse vídeo, não estava tão bom. Aí eu já fiz uns cursos de física quântica, computação quântica, então eu consigo entender melhor os papers. Então, eu não vou deletar aquele vídeo, mas com certeza aquele vídeo é um pouco inferior a esse. O vídeo do começo do canal. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.